Olá, tudo bem? Eu sou Fábio e lembrando que eu nunca me apresento. E estamos aqui para o nosso terceiro episódio da nossa série sobre ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre ignorância. A ignorância é uma bênção. Já dizia o Cypher do Matrix. Ignorance is bliss. Eu me lembro que quando eu era pequeno, as pessoas confundiam o termo ignorância com arrogância. Quando eu ouvia, fulano é um ignorante, queria dizer que ele era arrogante, ele falava bruscamente com as pessoas, tinha pouca educação. Então depois eu aprendi que ignorância é não saber. Essas pessoas eram ignorantes do significado do termo ignorante, e eu também fui por um tempo. Naquele tempo eu não tinha a informação que eu precisava, mas hoje nós vivemos em um tempo contrário. Nós temos acesso à informação, acesso rápido à informação e acesso a muita informação, que se tornou um problema, né? Deu a volta. A faca de dois gumes agora corta para o outro lado. Nós vivemos uma era de excessos. Nós temos excesso de tudo, menos de uma coisa, de tempo. O nosso tempo continua limitado. Por falar em tempo limitado, eu trago uma excelente frase do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que foi quando me deu um estalo, assim. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Acham que posso cumprir todos os meus sonhos porque sou rico? Trata-se de uma falsa ideia. Há limites para o meu tempo. Há limites para a minha energia. Há limites para a extensão de minhas viagens. Há limites para o que consumo à mesa de refeições. Há limites para os prazeres da minha vida. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu tomei de volta para mim um poder que eu não sabia que tinha. Se as nossas vontades são infinitas e o nosso tempo é limitado, cabe a mim escolher quais vontades eu vou realizar. Isso traz de volta para as minhas mãos um poder que não estava comigo. E então nós entramos na primeira parte desse episódio. As pessoas que são ignorantes quanto a essa frase, nunca ouviram essa frase, elas tentam realizar todos os desejos possíveis que ela tem, o que é impossível. E a sociedade, cada dia que passa, ela cria novos desejos. Todo dia criam necessidades para mim que eu não sabia que eu tinha. E geralmente me vendem essa nova necessidade em forma de produto. Todos os dias criam um novo problema para me venderem uma solução. Nós vivemos uma era de excessos. E um dos primeiros excessos que eu quero falar é o excesso de comida. Por que isso é importante? Porque por milhares de anos nós vivemos na escassez. Há apenas 100 anos de existência, depois da industrialização, é que nós temos uma era de excesso de comida. Finalmente, nós podemos dizer que as pessoas não morrem de fome. Existem alguns lugares em que há fome, mas as pessoas passam fome não por falta de comida, como acontecia antigamente. As pessoas hoje morrem por não ter acesso à comida. Enquanto um lugar tem escassez, em outro lugar está estragando comida. Mais uma vez eu ouvi uma pergunta interessante. Apesar de você ouvir tantas vezes que existe fome, você já viu alguém morrer de fome? Eu, pessoalmente, nunca vi ninguém morrer de fome. Mas eu já vi muitas e muitas pessoas morrerem pelo oposto, pelo excesso, por terem comido demais. Principalmente pelo excesso desses 3 itens, né? Que tornam a comida uma maravilha, que é o sal, o açúcar e a gordura, que trazem 3 das doenças mais comuns hoje em dia, onde tem mais filas nos postos de saúde. O sal traz a hipertensão, o açúcar traz o diabetes e a gordura traz os problemas cardíacos. Então, estes são os maiores problemas de saúde no momento. E todos eles vêm pelo excesso e não pela falta. Novamente, eu vou fazer o comercial da minha série sobre vício. E comer é um dos vícios mais comuns que existem hoje em dia. Por quê? Por causa do acesso. Nós temos acesso. Nós vivemos uma era de excessos. E no episódio anterior eu falei que contaram uma mentira para a gente de que, de acordo com que a sociedade vai evoluindo, a tecnologia, nós teríamos mais tempo. E nesse episódio eu trago uma segunda mentira, que é a mentira da liberdade. Todos os dias nós ouvimos pelo menos uma vez que nós somos livres, livres para fazer o que nós quisermos. Eu até lembro
de um meme interessante. Uma pessoa nova na vida adulta. Eu acabei de perceber que eu posso sair agora, ir na padaria, comprar um bolo e comer ele sozinho, que não vai ter ninguém para me impedir. Porque na infância, para você comer um pedaço de bolo, a gente dependia da permissão da nossa mãe. E quando a gente é adulto, poucas coisas limitam a gente. Nós somos livres para fazer muita coisa. Que é algo interessante que eu aprendi há pouco tempo. Existem dois tipos de liberdade. Você sabia? Existe a liberdade para, que é a mais pregada, e existe a liberdade de, que é a que a gente precisa buscar. Nesse exemplo do bolo, eu tenho a liberdade para, nesse momento, parar essa gravação, sair, comprar um bolo e comer o quanto eu quiser desse bolo. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho a liberdade de não comer. Eu tenho a liberdade de decidir não fazer. Falando de vício, pensa em todos os vícios que existem. A pessoa que ela é viciada em qualquer uma dessas coisas, que ela não tem controle sobre qualquer uma dessas coisas, ela tem liberdade de acesso. Ela consegue acessar qualquer uma dessas coisas, mas ela não tem a liberdade de não fazer. Uma pessoa que fuma, ela tem a liberdade de encontrar cigarro em qualquer lugar, mas ela não tem a liberdade de decidir não fumar. Pelo menos é muito difícil para ela. Uma pessoa que bebe, ela vai encontrar bebida em qualquer esquina, mas neste momento ela não tem a liberdade de dizer não vou beber, e ela sofre com isso. E assim você pode associar a qualquer outro vício. Comida, drogas, sexo, tudo isso eu vou falar na série sobre vício. O segundo excesso que eu quero falar é o excesso de distração. Todo o cuidado que eu estou tendo na qualidade desse vídeo aqui é para eu conseguir chamar a sua atenção no meio de outras centenas de vídeos de boa qualidade também. Existe um excesso de distração sem qualidade, infelizmente, mas existe um excesso de distração de boa qualidade. Por isso nós dependemos de uma outra palavra que eu estou apaixonado, que é a curadoria. Nossa própria curadoria ou a curadoria de outras pessoas em quem nós confiamos. Existem algumas pessoas no YouTube que tratam de cinema que se ela fala para mim, esse filme é bom, eu vou assistir. Por quê? Vou aproveitar esse tal exemplo de filme. Quem nunca abriu o seu streaming e ficou 1 hora tentando escolher um filme e no final aconteceu duas coisas. Ou a pessoa foi dormir e não assistiu nenhum, ou então ela assistiu novamente o que ela assiste sempre. Inclusive eu vi, não lembro se foi em forma de meme ou se foi em forma de notícia. As pessoas preferem assistir reprises porque diminui a ansiedade, já que nós estamos tratando de ansiedade. Por quê? Saber exatamente o que vai acontecer em um episódio ou em um filme traz tranquilidade para essa pessoa. Por quê? No mundo real aqui, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. E isso é muito mais grave para quem sofre de ansiedade. A todo tempo ela está se questionando. Coisas ruins vão acontecer. Quando elas vão acontecer? Daqui a pouco, daqui um dia, daqui 2 dias. E quando acontecer, eu vou estar preparado? Vou estar pronto para lidar com esta coisa ruim que vai acontecer? Vive nesse loop infinito. Por exemplo, nesse momento eu estou na 7ª temporada de Game of Thrones. É uma das minhas séries favoritas até a 6ª temporada. 7ª e 8ª tem ali coisas boas e coisas ruins. Então eu já sei o que vai acontecer. E eu posso até pular as partes ruins e curtir só as coisas boas. Mas realmente me traz essa tranquilidade, porque eu já conheço os personagens, já conheço a história, já sei como termina. Tenho uma tristeza profunda da melhor série de todos os tempos terminar de forma horrível. Mas mesmo assim, para mim é mais tranquilizante do que eu ir procurar uma nova série. Quase todos os dias eu penso em começar uma nova série, mas já me vem aquele cansaço psicológico de encontrar a série perfeita. Porque, novamente, como o meu tempo é limitado, eu fico com a preocupação de assistir a melhor coisa, que é exatamente uma outra coisa que nós sofremos. Nós vivemos em uma era de excesso de qualidade. E nós queremos o melhor do melhor. Porque, novamente, o nosso tempo é limitado e também nosso dinheirinho é limitado. Por isso, nós queremos fazer sempre o melhor com o nosso tempo e o nosso dinheiro. Então, nós sempre estamos buscando viver o absoluto, o máximo, o prazer máximo.
Voltando na comida, por isso que as pessoas preferem comer um fast food, que o sabor é o máximo, do que uma comida saudável. O prazer a curto prazo sacrifica o tempo a longo prazo, a qualidade de vida a longo prazo. Por essa nossa limitação, em alguns pontos a gente faz a curadoria extrema. Nós sempre estamos procurando o melhor. Vou dar um exemplo negativo, que agora é com os relacionamentos. Quando a gente tinha menos opções, a gente descartava o que era ruim. Em uma era de ótimo, a gente descarta o que é bom. Quando você tem acesso ao extraordinário, você descarta o que é ótimo. E isso tem acontecido em muitas áreas. Uma delas é os relacionamentos. Com aplicativos tipo Tinder, etc., as pessoas se tornaram descartáveis pelo excesso de oferta. Swipe right, swipe left. Puxa para a esquerda se essa pessoa não é atraente. Puxa para a direita se essa pessoa é atraente para você. Então, passa-se horas ali. E o terceiro excesso, que é o mais importante, que é o tema desse episódio, é o excesso de informação. Nós vivemos uma era de excesso de informações. A exemplo da comida. Excesso de comida se torna gordura, se acumula dentro da gente. E excesso de informação também se acumula na nossa cabeça. Além do excesso, todas essas informações são apresentadas para a gente como importantes. Eu tenho que saber, eu preciso saber. Mas uma outra frase interessante que eu ouvi é que excesso de importância se torna ansiedade. Por que nós ansiamos negativamente? Por que nós temos a ansiedade negativa? Algo importante vai acontecer lá na frente. Se eu te disser, amanhã seu dia vai ser tranquilo, nada vai acontecer, não vai acontecer nada demais, então só relaxa, você relaxa. Mas se eu disser para você, se prepare que amanhã vai ser o dia. Por isso que as pessoas ficam ansiosas em provas. Porque amanhã vai ser o dia, um dia muito importante, um dia com excesso de importância. Uma prova com Enem, uma prova de concurso, é um dia com excesso de importância. Ok, mas são dias ímpares. Porém, se todos os dias a sua mente achar que vai ser importante como uma prova do Enem, todos os dias a sua mente achar que amanhã vai acontecer uma coisa muito importante, principalmente se for negativa e você não vai estar preparado, você entra em crise de ansiedade. E isso me fez entender essa frase interessante. O excesso de importância se torna ansiedade. Nós somos ansiosos porque hoje em dia tudo é importante, o que é uma mentira. Importância é relativa. O que é importante para você pode não ser importante para mim. O que é importante para mim pode não ser importante para você. E tá tudo bem. Que é uma outra frase que me tranquiliza. Eu leio uma frase bem complicada, uma frase bem negativa, mas se a pessoa coloca no final, e tá tudo bem. Eu leio uma coisa que eu discordo, mas se a pessoa colocar no final, tá tudo bem. Nem tudo tá bem, mas essa frase ajuda em muitas coisas. Voltando ao excesso de informações. Quando eu recebo uma informação, eu preciso trabalhá-la. Ela precisa se transformar em alguma coisa. Seu cérebro não pode só receber. Ele precisa processar essa informação e transformar em alguma coisa, ou em conhecimento ou em ação. Então, se eu recebo uma informação, eu vou processar essa uma e provavelmente tomar uma ação. Se eu tenho duas informações, 2 processos, 2 ações. E por aí vai. E se eu recebo dezenas de informações por dia? Meu cérebro entra em pane. Do mesmo jeito que baixar muitos aplicativos no nosso celular ou deixar muitos aplicativos abertos, a bateria vai embora mais rápido. Além disso, o celular fica lento. Do mesmo jeito é o nosso cérebro, porque o celular ele trabalha semelhante ao nosso cérebro. Cada informação que eu recebo é uma aba aberta que eu preciso resolver. É um aplicativo aberto que eu preciso decidir. E se eu tenho 10 informações muito importantes que eu preciso processar e que eu preciso tomar uma decisão, meu cérebro ele começa a fumaçar. Como dizem, é muita informação. Uma outra frase interessante que eu ouvi é: o excesso nos deixa miseráveis. O que é paradoxal, pois miséria vem de não ter, vem de falta. Mas o excesso nos traz de volta à miséria, dá uma volta. Porque cada uma coisa é importante para um tipo de pessoas. E nem tudo é importante para mim. Então vamos juntar algumas peças. Número 1, tudo é importante. Número 2, cada coisa é importante para um tipo de pessoa. Número 3,
o meu tempo é limitado. Número 4, eu tenho o poder de decidir o que é importante para mim. E chegamos ao ponto desse episódio. Eu, Fábio, não preciso saber de tudo. Você não precisa saber de tudo. Parece óbvio? Parece, mas é trabalhoso. Dá trabalho e eu vou te contar por que dá trabalho. Falando de excesso de informação, vamos a alguns exemplos de excesso de informação. Todos nós queremos ser famosos. Eu quero ser famoso. Quero. Para isso eu estou te trazendo uma informação, mas eu me esforcei ao máximo para te trazer uma informação importante, uma informação que vai resolver um problema seu, que amanhã o seu dia vai ser melhor do que hoje. Se você está ansioso hoje, eu, Fábio, estudei para te trazer uma informação que vai te deixar menos ansioso amanhã. Porém, nem todo mundo tem esse objetivo. Algumas pessoas gostam de trazer notícias ruins. É prazeroso carregar uma notícia ruim. Como dizem, notícia ruim anda a cavalo, né? O cavalo não vai sozinho. Alguém tem que controlar esse cavalo e trazer a notícia ruim até você. Tanto que a palavra notícia ruim se tornou redundante. Se você abrir qualquer meio, qualquer jornal e for atrás de notícias, você vai encontrar algo ruim. Você precisa pesquisar muito para você encontrar uma notícia boa. A maioria das notícias são ruins. Então, a palavra notícia se tornou negativa. Vamos ver as notícias. Só coisa ruim. Assalto, corrupção, violência e por aí vai. No episódio anterior, eu trouxe uma cena do Gandalf, em que ele enfrenta o Balrog, a exemplo de que é assim que os homens resolvem problemas. E agora eu trago uma outra cena maravilhosa, que é do Gandalf chegando no salão do rei Théoden. E o rei Théoden está um morto-vivo, exatamente porque tem alguém do lado dele só falando coisas negativas, que é o Grima, o língua de cobra. É um arauto da dor. E o Grima, língua de cobra, ele chama o Gandalf de arauto da dor. Tem uma tradução mais interessante que é arauto da desventura. Eu amo esse termo, desventura. É muito poético. Desventuras em séries, tem até a série. Então, o Gandalf, que traz as boas notícias, que traz a solução, é chamado de arauto da desventura. O Grima, que é o língua de cobra, que fica ali ó, no ouvido do rei, só falando coisa negativa, fez o rei apodrecer em vida, está o tempo todo dizendo que tudo é negativo, que o rei não precisa fazer nada, o rei é fraco. E nós vivemos assim, com esse aparelho aqui, se a gente permitir. Você pode passar horas e horas vendo coisas negativas, vendo bobagens. Porque as redes sociais hoje estão cheias de arautos da desventura, estão cheias de grimas, cheias de pessoas que gostam de trazer a polarização. Nós tivemos alguns problemas no país todinho, alguns anos atrás, por causa de polarização política. Uma outra coisa que alimenta muito as redes sociais é a revolta. As redes sociais perceberam que deixar as pessoas revoltadas é lucrativo. E tinha uma rede social que está fazendo menos sucesso hoje, que ela era alimentada pela revolta. Às vezes a pessoa botava bem grande em vermelho assim, revoltoso, absurdo. E eu, quando li aquela frase, já ligava o botão do absurdo e ia ver o que ela tinha para dizer para mim, que era absurdo, para eu também me revoltar. À medida que o tempo foi passando, eu fui cortando isso e fui ficando só com as coisas boas. Eu comecei pelo pior nível, que são as más notícias. Vamos a um nível um pouco melhor, mas que também que são as inutilidades. Quantas coisas que não acrescentam. Quantas coisas inúteis nós ouvimos diariamente. Seja aqui, seja lendo, seja ouvindo. Quantas inutilidades. E uma frase que me salva hoje em dia é: o que eu faço com essa informação? Às vezes eu espero a pessoa dizer tudo que ela tem a dizer por amor à pessoa ou à educação, né? E no final eu pergunto, tá, e o que eu faço com essa informação? O botão que eu mais gosto nas redes sociais é o botão de bloquear ou o botão não tem interesse. Mas mesmo assim demora muito pro algoritmo perceber o que você quer. Em um nível mais acima, tivemos coisas ruins, coisas mais ou menos descartáveis e coisas boas. Existe um excesso de coisas boas hoje. Existe um excesso de informações boas. Mas, novamente, meu cérebro não consegue processar tudo. Nós temos o que eu chamo de especialistas em assuntos aleatórios.
Me diga se você já ouviu alguma dessas frases dos especialistas em assuntos aleatórios. Você esteve fazendo errado a sua vida toda. E aí meu cérebro já fica. É o quê? Eu estava errado a minha vida toda. Nós não gostamos de estar errado. Mas isso toca na gente. Chama a minha atenção. Através da revolta. Da revolta de eu descobrir que eu estava errado. É o quê, homem? Eu estou errado. Outra frase. Esse é o erro número 1 de quem faz isso. E aí você coloca qualquer assunto. É o erro número 1 de quem faz academia, quem cozinha, quem assovia e chupa cana. Terceira frase que a gente escuta muito. Não compro mais isso. Agora eu faço isso. Mas eu comprava. E ainda hoje compro. E descobri que estou errado. Nosso cérebro, ele entra em desespero. Meu Deus, eu estou vivendo errado a minha vida toda. Tudo que eu sabia, de repente, não serve mais de nada. A minha vida está em risco. Porque a informação é importante. Uma informação pode salvar minha vida, pode evitar um problema. E se até agora eu não sabia, até agora eu estava correndo risco de vida. E aí a ansiedade sobe. E aí, novamente, nós sempre queremos o melhor. Queremos a melhor informação, queremos o melhor produto, o que gera uma ansiedade. Peraí, eu estava errado esse tempo todo, o que me garante que essa próxima informação é a verdadeira? Teve sempre a discussão do ovo. Ovo é saudável ou não pode? O médico não deixa eu comer ovo, porque tem colesterol. Mas os bodybuilders comem 15 ovos por dia, é uma cartela a cada 2 dias. O que eu faço? Quem eu escuto? Especialistas em assuntos aleatórios. Novamente, são informações boas, são informações válidas, mas é o excesso de coisas boas. Excesso de coisas ruins é horrível. Excesso de coisas boas dá a volta e se torna horrível. Eu creio que tem um versículo que fala: uma colher de mel é bom, mas 15 colheres de mel, aí você já... Tem até um filósofo, professor de filosofia, que ele fala que o comedor do segundo pastel não é o comedor do primeiro pastel, porque o primeiro pastel é aquele negócio, pastel, eu amo pastel. Aí você pensa, eita, vou comer um segundo pastel e vou ter de novo aquela experiência. Ou então um pacote de salgadinho. Você come um pacote, é uma delícia. E um dia você se deu o direito de comer 2 ou 3. No terceiro você já estava, meu Deus, não aguento mais. Quem nunca? Vou dar um outro exemplo de que a ignorância é uma bênção. Eu me lembro que quando eu era pequeno, que eu era mais ignorante, eu era mais feliz. Eu contei a minha história do sítio, eu creio que no episódio anterior, episódio 2, que eu vivi dias maravilhosos no sítio. Quando eu estava viajando, eu só olhava para o horizonte. Para onde vai me levar o próximo horizonte? Tantas coisas para descobrir. Era isso que eu pensava quando eu era pequenininho. Quando eu via um riacho, eu pensava em banhar, pescar, eu pensava nos animais, eu pensava na natureza. Só coisas boas e positivas. Mas aí eu fui para a escola e eu descobri sobre bactérias, parasitas, insetos, cobras e afins. E eu nunca mais me diverti em um riacho da mesma forma. Estragou os riachos para mim. Tudo era lindo quando eu chegava em um riacho. Mas agora, quando eu chego em um riacho, eu só penso nisso. Tem parasita, tem cobra, tem inseto, tem bactéria. E a minha cabeça fica ali, preocupada. E a diversão vai embora. Quando eu ia para o sítio, todo mundo era lindo. Meus parentes eram lindos, meus avós eram lindos. Até eu observar que fulano não falava com ciclano. Opa, algo errado não está certo. Eu amo essas duas pessoas e elas não se amam. E aí vem o conhecimento das brigas de família. Aí eu, quer dizer que é assim a minha família? E uma outra informação que traz tristeza é informações do passado, porque o passado foi feio para muita gente, em muitas épocas. Por exemplo, a gente chega numa cidade, olha que cidade bonita. Você sabia que teve muita escravidão aqui nesse lugar? Você sabia que teve uma chacina? Sabia que morreu não sei quem? Sabia que tem briga de família? Sabia que tem um cemitério ali é amaldiçoado? Notícias ruins do passado estragam a nossa experiência. Com isso, se a ignorância é uma bênção, a informação às vezes é uma maldição. Tem até um versículo que fala sobre isso, lá em Eclesiastes. Você acreditando ou não, é uma verdade. E você pode confirmar. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre.
Quanto mais eu sei, mais eu sofro. Vou dar mais alguns exemplos. E aí eu vou entrar na espiral do conhecimento. Ou a gente pode chamar de ciclos do conhecimento. Quando a gente é pequeno, as informações vão chegando para a gente em forma de ciclos. E esse ciclo ele vai se expandindo. Por exemplo, quando eu era pequenininho, eu só sabia das informações da minha casa. Meu pai, minha mãe, o quintal, o bicho de estimação. Aí eu fui crescendo e eu fui entendendo da minha rua, quem eram meus vizinhos, quem eram as crianças que eu podia brincar, quem era chato, quem era divertido. Então depois eu fui crescendo e conhecendo mais sobre o meu bairro. Tem as crianças lá da rua de cima, tem gente violenta para lá, cuidado, não vai para cá que você pode ser assaltado, ali tem uma boca de drogas, é perigoso. E a gente cresce mais um pouco e descobre como é que é a nossa cidade. Aquele bairro é violento, esse bairro é nobre, aqui é bom, ali é ruim. Então nós conhecemos as informações do nosso estado. Esse estado é o mais pobre do país, esse estado produz arroz, esse estado é famoso por essa culinária. E então vem as informações do nosso país. Nosso país é violento, é corrupto, é a terra do carnaval, tem belas praias, é uma terra de turismo, tem coisas boas, tem coisas ruins, tem muita corrupção, mas não tem terremoto. É uma coisa que a gente ouviu muito, né? Agora vamos às informações do mundo. O mundo está se acabando, desmatamento, enchente, etc. Exemplo, enchente lá no Rio Grande do Sul. Em outros tempos essa informação não chegaria para mim. Mas hoje ela chega de forma detalhada, paulatina, repetida. Semana após semana, mês após mês. Tintim por tintim. A altura da água, quantas pessoas morreram, pessoas perderam seu lar, como elas estão agora, quem precisa disso, quem precisa daquilo, sendo que disso tudo eu só preciso de duas informações: o que aconteceu e como eu posso ajudar. Novamente o meu cérebro ele precisa receber a informação, processar e tomar uma decisão. Eu vou aproveitar e falar sobre sensibilidade. Eu recebo a informação e a empatia me faz sentir o que essas pessoas estão sentindo, dependendo da minha sensibilidade. Eu fico sensível ao sofrimento dessas pessoas. Então eu processo e penso, como eu posso ajudar? Eu posso enviar água, posso enviar dinheiro? Um problema. Mas também nós temos outros problemas. Temos problemas com as crianças da Ilha de Marajó, que estão sendo exploradas sexualmente. Temos problema com o desmatamento na Amazônia. Temos problema com a seca no Nordeste. Temos problema no meu estado. Temos problema no estado do vizinho. E todos esses problemas requerem de mim receber essa informação, processar e decidir. Mas nós não fomos feitos para isso, nós não temos essa capacidade. Vou te dar um exemplo. Você já sentiu que foi atendido por um médico frio e desumano? Por quê? Você é único e a sua única vida está em risco e você buscou a ajuda desse médico, mas na perspectiva dele você é mais um das dezenas que ele atendeu hoje. E eu até já ouvi um podcast como os médicos sofrem no início com essa profissão, porque eles chegam de peito aberto, de coração aberto. Ele atende uma pessoa, ele sofre a dor daquela pessoa, e outra, e mais outra, até que o momento que ele não aguenta mais. Então ele tem que fechar, tem que se fechar. Quem nunca chamou um hospital de açougue? Chega um momento em que essa pessoa, para me atender, ela não pode me ver como um ser humano completo, ela não pode sentir os meus sentimentos todos, porque ela não aguenta. É necessário um pouco de desumanidade para que essa pessoa sobreviva. Vou dar o meu exemplo. Quando eu era pequeno, eu não conseguia ver uma galinha morrendo, mas eu tinha que comer aquela galinha. Eu queria comer a galinha, mas não conseguia ver outra pessoa matando a galinha. Tem até um negócio, né? Se alguém ficar com pena da galinha enquanto morre, ela demora a morrer. Por isso existe toda essa discussão com a criação de gado e galinha, etc. Porque é preciso um pouco de desumanidade. Porque excesso de humanidade, algumas coisas não acontecem. Nós não comemos carne. Excesso de humanidade, o médico não aguenta, porque ele não pode sofrer por alguém que está com câncer, alguém que está com infarto, não pode chorar com a família A, com a família B e a família C. Então ele tem que se proteger com um pouco de desumanidade, um pouco de frieza. Ele não vai deixar de ser humano. Ele só está protegendo a sua humanidade, porque nós não podemos sofrer por todos. Nós não temos essa capacidade. E quando nós recebemos notícias ruins de vários lugares, a gente entra em colapso. Por isso que vocês perguntam, por que eu estou me sentindo tão mal?
Que agonia é essa? Que gastura é essa? Porque o seu cérebro está lá no background, lá atrás, processando no pano de fundo, processando as informações que você recebeu. Por isso, cabe a você fazer a sua curadoria de que informações você vai trabalhar. Você já deve ter ouvido a frase, é óbvio, há males que vêm para bem. Um mal que veio para bem, para mim, foi não ter TV. Teve um tempo lá em casa em que a nossa situação era tão difícil que nós não tínhamos TV. Minha mãe vendeu a nossa TV de 14 polegadas para comprar uma bicicleta para eu começar a trabalhar e ajudar dentro de casa. Então, por muito tempo, nós ficamos sem TV. E eu ia me distrair com outras coisas, principalmente jogando videogame, que eu sou apaixonado por videogame. Passou-se muito tempo e chegou o computador. Então, o computador tirou a minha necessidade de ter TV. Mesmo quando eu tive TV de volta, foi para ver filmes e streamings e usar a internet, etc. Eu nem ligava na antena. Já adulto, minha mãe chegava na minha casa, queria ver o jornal com as notícias ruins e não tinha antena. Ela sempre reclamou disso. Porque uma decisão que eu tomei há muito tempo atrás foi de não ver notícias. Mesmo assim, sem a TV, eu entrava nos sites de notícias. E aí, notícia ruim. Eu procurava uma notícia boa, absorvia várias notícias ruins para encontrar uma boa. Chegou um tempo que eu comecei a procurar notícias boas. Mas era tão difícil, então eu pensei, rapaz, eu não vou ver nenhuma. Pronto, encerrou. Não entro mais em site de notícias, a menos que eu vá procurar uma coisa específica. Antes, algumas pessoas ainda têm esse hábito, buscar as notícias sem saber o que vai ver. Quando você vê o jornal, você não sabe o que você vai ver. Algumas pessoas ainda até leem o jornal de papel, não é isso? Quando você entra num site, você não sabe o que vai vir. Que é uma outra frase que me ajudou muito. Se for importante, vai chegar até mim. Calma. Relaxa, se for importante, vai chegar até mim. E quando ela chegar até mim, eu decido se eu vou me aprofundar ou não. Um outro problema que existe, além de chegar a notícia ruim, é você se aprofundar na notícia ruim. Por exemplo, uma notícia que eu não gosto, acidente. Teve um acidente de moto ali, as pessoas vão filmar, vão ver o que aconteceu, que parte do corpo quebrou, arrancou, atrás dos detalhes. Eu não queria nem saber do acidente, quanto mais dos detalhes do acidente. Porque, novamente, eu não posso sentir por todo mundo. Mesmo que seja alguém que eu goste. Um amigo meu sofreu um acidente. Essa é a única informação que eu preciso. Ele sofreu um acidente. Eu posso ajudar? Posso. Posso visitar? Posso. Mas eu não quero saber dos detalhes. Não quero saber do que cortou, do que quebrou, do que perdeu. Porque caso ele tenha morrido, não é esta a última imagem que eu quero ter dessa pessoa. Infelizmente, tivemos uma perda aqui perto de uma pessoa e eu tenho uma imagem dessa pessoa na minha cabeça. Eu fui até o enterro, não participei do velório. Fui até o enterro dessa pessoa. E em um momento lá no cemitério, abriram o caixão para a família ter uma última imagem daquela pessoa. Eu fiquei de longe, porque eu não queria que aquela imagem fosse a última que eu tivesse dessa pessoa. Eu preferi ter uma imagem positiva, guardar comigo a melhor imagem que eu tenho dela. Então essa é uma decisão minha. São filtros que eu vou colocando para me proteger. Notícias ruins são problemas que o nosso cérebro quer resolver. E uma frase bastante interessante que eu ouvi há um tempo atrás, que me trouxe tranquilidade. Existem coisas que eu ouço que me trazem tranquilidade, e eu fico repetindo elas comigo. Felicidade é resolver problemas. Pensa você naquele dia, no fim de um projeto. Você passou semanas trabalhando naquele projeto, você apresentou ou deu certo. Aquela noite de sono, depois de você resolver um grande problema, é uma das melhores que existe. Felicidade é resolver problemas. E eu achava erradamente que a felicidade é a ausência de problemas. Mas não é. Graças a esse novo conceito de felicidade é resolver problemas. E o que é a depressão? A depressão é o excesso de problemas. São tantos problemas que eu nem sei por onde começar. Então eu nem começo. Vou me deitar, vou me fechar. A ansiedade é saber que vem problemas, mas não saber quando eles vêm e se eu vou ser capaz de resolver esses problemas. E a felicidade é resolver problemas. Por que pessoas muito ricas se suicidam?
Eu acho que o YouTube não aceita essa palavra, com S. Por que que pessoas tiram a própria vida? Será que ele vai aceitar isso? Por que que pessoas muito ricas dão um ponto final a si mesmas? Porque, como eu falei no episódio anterior, a maioria dos nossos problemas aqui, a ansiedade, é falta de dinheiro. O problema chega, você precisa de dinheiro para resolver. Não tem, você tem que conviver com aquele problema e ele aumenta. E pessoas com muito dinheiro resolvem muitos problemas, chegando a um ponto de que ela deixa de ter problemas. E aí a sua mente não sabe o que fazer. Excesso de soluções. Por isso que pessoas muito ricas procuram ajudar as outras pessoas, porque é um problema insolúvel, é um problema infinito. E que bom que esse problema é infinito. É paradoxal isso que eu estou falando, que é exatamente o mito da utopia, que é o lugar perfeito, a cidade perfeita que não há problemas, por isso que ela não existe. Então, pessoas muito ricas, depois de resolverem todos os seus problemas e o problema de seus clientes, elas vão fazer filantropia, resolver os problemas do mundo, que são infinitos. Mas as pessoas que não encontram essa saída da filantropia, o que elas fazem? Vão para o alcoolismo, para as drogas, ou acabam dando um fim a si mesmas. Foi uma outra coisa interessante que eu vi. Nós vivemos nessa ilusão constante. Com um pouco mais de dinheiro, eu resolveria tal problema, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Estou tentando conseguir um pouco mais de dinheiro para resolver outros problemas. Para resolver problemas que eu ainda não tenho. É como dizem, né? Quer ser rico? Resolva problemas maiores. Mas eu vi um vídeo interessante de uma pessoa falando que com um pouco de dinheiro eu resolvo um problema pequeno, mais um pouco um problema médio, problema grande e até que eu chego lá em cima. Mas existe um momento em que as pessoas muito ricas entram em depressão porque não existe um nível acima para elas alcançarem. Eu, nesse momento, estou aqui fazendo um ótimo trabalho para você, porque eu estou buscando um nível acima. Excelente exemplo é videogame. Por que que videogame é interessante? Porque sempre existe o próximo nível para eu superar. Quando nós zeramos o jogo, quando nós finalizamos o jogo, que estamos super poderosos, o jogo ele perde o sentido, perde a graça. E algumas pessoas chegam nesse ponto de zerar o jogo. Chama-se zerar a vida. Algumas pessoas zeram a vida e batem no teto. Elas não têm mais para onde ir. E agora, o que eu faço da minha vida? Então vem a depressão, a falta de problemas para resolver. E, novamente, felicidade é resolver problemas. Mas, Fábio, eu quero é me livrar dos meus problemas. Eu te entendo. Porque o nosso cérebro gosta de resolver problemas. Porém, quanto menos recursos para resolver esses problemas, mais esses problemas se acumulam. Por isso que você está assistindo esse vídeo aqui e está cansado, por causa da sua rotina, por causa dos problemas que você não consegue resolver. E, novamente, cada informação que chega para a gente é um problema para a gente resolver. Tá aqui pensando em uma coisa e chega alguém, aí você fala, pode falar, joga aqui no meu ombro, porque você nem resolveu esse aqui e já chega mais. Então, informação, às vezes, é problema. E, às vezes, você não quer a informação. O famoso não quero saber. Com isso, falando em problemas, nós sempre estamos nos questionando. De onde vêm os problemas? Uma outra pergunta. De quem são esses problemas? Terceira pergunta. Quem vai resolver esses problemas? Quarta pergunta. Os problemas vão chegar até mim? E, por último, ignorar completamente. Não querer saber dos problemas. Por que eu sinto compaixão de quem está sofrendo lá no Rio Grande do Sul? Porque eu já tive esse problema, já morei em rua que alagou, já perdi coisas, já passei por dificuldades semelhantes, mas também pela possibilidade de eu passar por problemas semelhantes. Por isso que nós sentimos empatia por essas pessoas. E o excesso de informações ruins, o excesso de problemas, nos torna insensíveis, o que não é bom. Esses programas da tarde, passa o dia mostrando quem bateu na mulher, quem assaltou, quem foi assaltado, quem morreu, só notícia ruim, problemas que você não pode resolver. Então, na minha cabeça, São Paulo é um lugar horrível para se morar. Na minha mente, Rio de Janeiro é o lugar mais violento do país, porque só vem coisa ruim de lá. A cidade maravilhosa é o lugar mais violento do país. Essa é a informação que chega para mim aqui. Você pode estar aí num lugar tranquilo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que você tem uma percepção, do mesmo jeito que você tem a percepção de que aqui no Nordeste a gente morre de fome, mas não.
As pessoas estão morrendo com excesso de comida aqui no Nordeste. Mas é o que chega pra gente, porque o objetivo é me chocar. Quando algo me choca, eu preciso sentir alguma coisa. Quando eu sinto alguma coisa, eu preciso aliviar esse sentimento. E a gente alivia sentimentos de várias formas. Ansiedade, principalmente. E uma das maneiras que eu alivio a ansiedade é consumindo. Novamente, como tudo que é bom volta ao começo, eu volto lá na frase do homem mais rico da Babilônia. Eu desejo tudo, mas não vou conseguir realizar tudo. Não vou conseguir realizar todos esses desejos. Com isso, a melhor coisa que eu posso fazer é escolher poucos excelentes desejos e realizá-los e me aprofundar neles. Um exemplo do que me traz tranquilidade para o Fábio é me aprofundar em uma coisa. Estarei 12 episódios falando sobre ansiedade. Eu uso bastante o princípio de Pareto. 80-20. De 100% das coisas, 20% nos é suficiente. 20% traz 80% dos resultados. Então, existem algumas coisas que eu nem começo, porque eu vou querer me aprofundar. Vou dar 2 exemplos. Gosto muito de videogame e já aprendi xadrez, mas eu não jogo xadrez. Por quê? Porque eu vou querer me aprofundar, vou querer conhecer os movimentos, vou querer ser bom, vou querer saber o máximo daquilo. Uma outra coisa, deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. Terceiro, RPG de mesa. Já joguei, gosto muito, mas não jogo, porque quando eu comecei, eu fui atrás do livro, personagem, peça, dado, etc. Quando alguém chega com uma coisa nova para mim, eu já penso, deixa eu ver, sim ou não? Não, porque eu vou querer me aprofundar, não quero ficar no raso. Não gosto de ficar no raso de uma coisa. Prefiro me aprofundar em uma coisa. Um exemplo de jogo de videogame que eu joguei muito foi Dota, que é o tipo de jogo chamado MOBA. São 5 contra 5. Você defende sua base, eu defendo minha base e eu mais 4 pessoas vamos lutar contra você e 4 pessoas. Eu joguei esse jogo por 14 anos, exatamente por causa do aprofundamento. E quando eu parei de jogar, por causa da toxicidade, porque ficou muito tóxico, eu estava me sentindo mal, eu passava o dia com raiva pensando no jogo e depois eu me lembrava, era para eu estar me divertindo com isso aqui. Por isso, depois de 14 anos, eu parei de jogar e ficou vazio aqui. Então, uma coisa que eu faço que me acalma é fazer uma coisa profundamente. Então, além do princípio de Pareto, eu uso minimalismo. Já falei de minimalismo aqui antes. Não só o minimalismo, mas o essencialismo. Tem até um livro excelente, Essencialismo. E uma regra que eu uso é: esta coisa nova que eu estou fazendo tem relação com algo que eu já faço? Se sim, se vai complementar o que eu já faço, não vai precisar de muito tempo meu, então eu vou lá e faço. Algumas coisas que me acalmam. Eu não preciso saber de tudo. Você não precisa saber de tudo. Nós não precisamos saber de tudo. Uma outra coisa. Sempre vai haver outra última oportunidade. Quantas últimas oportunidades você já passou? Quantas promoções que você pensou, eita, é agora. E aí dá alguns meses e tá lá. Se for importante, vai chegar até mim, e quando chegar até mim, eu vou decidir se eu me aprofundo ou não. Na maioria das vezes, eu não me aprofundo. É ruim? É. Posso ajudar? Não. Segue adiante. Falar no que eu faço com essa informação, tem um meme engraçado aqui, que é o cidadão que vai passando, alguém mostra um panfleto, ele passa por baixo igual uma Macarena, evitando o panfleto, evitando aquela nova informação, evitando aquela nova necessidade. Novamente, eu sempre me pergunto, o que eu faço com essa informação? Posso fazer alguma coisa? Não. Segue adiante. Deixe o meu cérebro sempre levinho. Tá sempre rodando aqui 2 ou 3 aplicativos no meu cérebro, ó. Tranquilo, suave. As pessoas dizem que eu sou muito tranquilo, tranquilo em excesso. Por isso. Segunda coisa que eu faço que me ajuda muito: se não está na minha mão, não é meu. Eu tive um trauma mais ou menos ali em 2010 com o trailer de um jogo chamado Dead Island.
um jogo de zumbi, e pelo trailer o jogo seria maravilhoso. Eu devia ter aprendido antes, porque desde o do Mega Drive, do Super Nintendo, a capa é uma maravilha e o jogo é... Mas esse trailer eu ficava horas e horas ouvindo e repetindo esse trailer. Me apaixonei pela música. Vou botar o link aqui para você ver, porque é uns 4 minutos. E eu pensei, cara, esse jogo vai ser espetacular. Quando chegou, uma decepção. Depois disso, eu fiz o que eu ouvi uma pessoa dizendo, que não assiste trailer. Eu não assisto trailer, não assiste trailer. E eu, Fábio, passei a não assistir trailer. Porque às vezes o trailer ou mostra as melhores cenas, ou então o trailer não tem nada a ver. Às vezes eu assisto o filme sem ler nem a sinopse. Eu tenho um filme aqui, play, vamos ver. Para eu ter alguma surpresa. Hoje nós vivemos o excesso de não surpresas. Qual é o oposto de surpresa? Deixa eu pesquisar. Nós temos um excesso de falta de surpresa. Vai sair uma série interessante. Você vê rumores, rumor de que vai ter isso. Você vê confirmação de que vai ter. Você vê fotos do set vazada do cara lá no cantinho vestindo uma roupa. Você vê o teaser trailer, que é de 1 minuto. Você vê o trailer, que é de alguns minutos. E finalmente sai a série e você... nem foi tão bom assim. Por quê? Você passou meses antes se alimentando e matando a surpresa das coisas. Quando chega, não tem graça. Então, eu tenho um filtro de trailer e um filtro de rumor. Quando tá lá, rumor, vai ter uma coisa interessante. Quando tiver aqui, você me chama. Porque quantos rumores não foram verdadeiros para mim e para você? Não chegaram, mas os canais de notícias vivem disso. Quando a notícia não está na mão deles, eles têm que inventar a notícia com o que eles têm em mãos. Mas eu não posso depender disso. Então eu não vejo trailer nem rumor. Nesta estrada lisa para as informações, eu tive que criar meus próprios quebra-molas, minhas próprias dificuldades, para que as coisas sejam interessantes. Tem até um meme muito interessante, um vídeo aqui que eu vou colocar. Tem uma porta, não vou descrever para você, vou mostrar. Quando foi que essa moda começou, hein? Não vou fazer isso, assiste aí. Há algumas décadas atrás, depois que a gente chega numa certa idade, a gente vai contando as coisas em décadas, né? Pra gente saber que tinha um filme no cinema, a gente sabia no dia. Abriu o jornal, filme Star Wars hoje, Cavaleiros do Zodíaco. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema e eu fiquei sabendo no dia. Uma experiência maravilhosa. Primeira vez que eu fui ao cinema. Mesma coisa é o streaming. Tá disponível agora na minha frente. Vamos curtir. Agora se vem daqui 1 mês, 2 meses... Calma. Depois a gente conversa. Guarda aí, me avisa depois. Coloca uma notificação. Eu faço muito isso. Coloca aqui um lembrete. Quando chegar a hora, você me fala. Isso que eu estou dizendo para você tem um nome. Você sabia? Os problemas que eu citei lá em cima têm um nome que se chama FOMO. É uma sigla em inglês que quer dizer Fear of Missing Out, ou seja, medo de perder, medo de ficar de fora. Por isso que as pessoas passam o tempo todo ali na rede social, porque na nossa cabeça a próxima coisa vai ser a interessante. A próxima coisa, todo mundo vai rir, eu vou ficar de fora. A próxima notícia vai ser interessante, eu vou estar despreparado. Mas a decisão que eu tomei, para mim mesmo, de não saber, tem um nome também, que é JOMO, Joy of Missing Out. O prazer de não saber, a alegria de não saber. Alguém chega para mim, você ficou sabendo daquela coisa horrível que aconteceu ali? Eu tô até chocado até agora. Não. E, por favor, guarde aí. Fique para você com esse mal-estar. Joy of missing out. A alegria de ficar de fora. A alegria de não saber das coisas ruins. Com isso você tem dias melhores, menos preocupações. Seu sistema operacional vai correr friozinho, tranquilo, sem muitos problemas para resolver, porque você já tem os seus problemas para resolver. Deixe a sua cabeça fria, sua mente fria, para ela correr bem, para você encontrar uma solução para o seu problema. Falando em excesso de informação, excesso de distração, excesso de prazeres, tem um meme muito engraçado, que é homens e mulheres, né? A mulher tá com o guarda-roupa lotado e diz, eu não tenho o que vestir. E o homem tá com a prateleira lotada de DVDs e diz, eu não tenho o que assistir ou eu não tenho o que jogar. Hoje tá digital, né?
Eu vou aqui na minha biblioteca de jogos e vejo dezenas de jogos e digo, não tenho o que jogar. Inclusive, eu já contei para você sobre o meu quadro de ansiedade lá na minha adolescência, por causa da escassez. Resolvidos os problemas da adolescência, eu entrei na vida adulta e tive novos problemas. Então, eu tive depressão, há mais ou menos 10 anos atrás. Estes episódios eu vou contar em uma série sobre depressão que eu quero fazer. Uma série sobre vício, uma série sobre trabalho, uma série sobre depressão. 3. Já fiz uma sobre bullying, estamos numa sobre ansiedade e eu já tenho muitos planos. O próximo nível, tá vendo? De problemas que eu terei para resolver. Mas o que eu posso te adiantar agora é que nesse período de depressão que eu passei, foi exatamente um período de excessos. Eu estava 30 quilos acima do peso de quando eu tive crise de ansiedade. Com ansiedade eu tinha 48, com depressão eu tinha 78. Fiz um esforço de diminuir. Então, comi bastante nesse período, comprei bastante nesse período, me endividei. E o pior, comprava e não consumia, comprava livros e não lia, comprava jogos e não jogava. Era o excesso, até que finalmente eu saí desse período de depressão. Vou contar com mais detalhes mais pra frente. Esse meme aqui retrata bem isso. Problema do excesso. Para finalizar, felicidade é resolver problemas. Para isso, você precisa ter poucos problemas. Então, coloque filtros na sua frente, coloque barreiras na sua frente. Não permita que os problemas cheguem até você. Você já tem os seus próprios problemas. Você não precisa saber de tudo. Você não precisa de todas as informações, porque essas informações vão se tornar problemas e requerer soluções que você não vai ter e você vai ficar ansioso. Uma outra frase que eu ouvi é: felicidade é diferente de satisfação. Erroneamente, a gente acha que a satisfação traz felicidade, mas nem sempre é assim. Por isso que nós, quando não temos problemas, nós procuramos problemas para resolver. E uma coisa interessante, satisfação é sempre dito na primeira pessoa. Eu estou satisfeito. Eu não posso dizer por você, você está satisfeito. Eu só posso lhe perguntar, você está satisfeito? E eu tenho a capacidade de responder que eu estou satisfeito. Então, eu e somente eu tenho o poder de dizer que estou satisfeito. Voltando lá no começo para a liberdade de. Eu tenho a liberdade para fazer qualquer coisa, mas eu tenho a liberdade de dizer que eu estou satisfeito. Não preciso fazer tudo, não preciso saber de tudo. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo todo, mas você não precisa assistir tudo. Inclusive eu vou ter outras versões aí que eu aprendi com outros youtubers. Teremos versões menores de 10 minutos e teremos os shorts, tá bom? Eu vou trazer o crème de la crème, o melhor do melhor para você que tem pouco tempo. Eu tenho pouco tempo, você tem pouco tempo e eu compreendo, ok? Obrigado por ter ficado até aqui. Aperte esses botões aí. O YouTube precisa saber o quanto você me ama e quanto você ama o que eu faço. Tá bom? Beijos e até mais.